Imagine se o primeiro passo para a liberdade fosse quebrar a única regra que sempre te manteve segura? Num mundo onde tudo é luxo, controle e silêncio, ela ousou ouvir o que ninguém ensinou, o próprio coração. Hoje, você vai se deparar com uma história onde o amor não bate na porta, ele invade, sem pedir licença. Uma história feita de escolhas impossíveis, toques proibidos, e um sentimento tão intenso que não cabia mais nas sombras. Uma herdeira italiana, uma artista de rua, e uma cidade onde cada esquina esconde um segredo, ou revela um destino. Antes de mergulhar nessa história que vai desafiar seus limites, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque hoje, você não vai só assistir a um vídeo, você vai sentir, vai se lembrar, vai se perguntar: e se fosse comigo? Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga o amor para sempre. Vamos ao vídeo de hoje. A cidade pulsava sob o céu nublado, como se até o tempo em Florença soubesse o peso que pairava naquela noite. No coração da Galleria degli Uffizi, Allegra Bianchi caminhava com a mesma imponência que aprendera desde menina. Passos seguros, sorriso treinado. Era herdeira de uma das famílias mais tradicionais da Toscana, onde nomes valiam mais do que sentimentos. Foi enquanto admirava uma escultura renascentista que ela viu o improvável. Uma jovem, com roupas simples e olhos cheios de urgência, sendo barrada pelos seguranças na entrada lateral. O nome dela era Luna Moretti, e não tinha convite, nem sobrenome famoso. Só um desejo tão visceral de respirar arte que parecia emanar de sua pele. Allegra deveria ter ignorado. Era o que a etiqueta exigia. Mas havia algo naquela menina, uma coragem crua, uma beleza sem moldura, que fez seu coração perder o compasso. Sem pensar, Allegra atravessou o salão, com o som dos saltos ecoando, e disse com a frieza treinada de uma verdadeira Bianchi: "Ela está comigo." Os olhares desconfiados não bastaram para deter seu gesto impulsivo. Quando Luna cruzou a linha de segurança e seus olhos se encontraram de perto pela primeira vez, Allegra sentiu o próprio mundo, tão bem controlado, tão hermético, rachar nas bases. Às vezes, o destino se esconde naquilo que não deveria sequer ter acontecido. O salão estava tomado de conversas em francês, italiano e inglês, mas para Allegra, naquele momento, havia apenas o som abafado do próprio coração. Ao lado dela, Luna caminhava com passos contidos, como se cada peça de arte ao redor pudesse julgá-la. Allegra não sabia se era piedade, curiosidade ou algo muito mais perigoso que a fazia querer manter aquela estranha por perto. Pararam diante de uma pintura barroca, cheia de luzes e sombras dramáticas. Luna, sem hesitar, comentou em voz baixa: "Às vezes, a imperfeição conta mais verdades do que qualquer obra-prima." Allegra virou o rosto devagar, surpresa. Ninguém em seu círculo ousava interpretar uma obra sem citar críticos consagrados. Ali estava Luna, com os olhos brilhando, despretensiosa, dizendo o que sentia. Por um segundo, Allegra esqueceu quem era. Esqueceu sua linhagem, o compromisso sufocante com as tradições. Ela apenas sorriu. Um sorriso real, pequeno, mas carregado de algo que ela não sabia nomear. O toque veio sem aviso. Enquanto caminhavam pelo corredor, seus braços se roçaram. Foi rápido, inocente, mas para Allegra foi como se tivesse passado por ela uma corrente elétrica. Naquele instante, Allegra entendeu. Luna não era apenas diferente. Ela era perigosa, porque despertava nela o desejo de ser apenas uma mulher. Livre. O que acontece quando alguém sem máscaras confronta quem passou a vida inteira escondida atrás de uma? Florença, àquela hora, já se despedia do dia com tons dourados derretendo pelas pedras antigas. Allegra deveria ter entrado no carro preto que a esperava. Deveria ter seguido o roteiro invisível que guiava cada passo de sua vida. Mas Luna, com sua leveza quase insolente, a puxou pela mão.
Conhece a verdadeira Florença? Perguntou com um sorriso travesso. Sem saber explicar porquê, Allegra apenas seguiu. Cruzaram ruas fora dos mapas turísticos. Passaram por muros cobertos de grafites, pelas ruelas onde artistas de rua tocavam violinos gastos, onde a beleza era feita de imperfeição e improviso. Allegra, acostumada a ver o mundo de trás de vidros fumês e grades douradas, sentiu um nó na garganta. Luna a conduziu até uma pracinha esquecida, onde crianças desenhavam com giz no chão. Ali, Allegra parou, os saltos vacilando nas pedras irregulares. Era feio, era imperfeito, era lindo. Luna tirou um pedaço de carvão do bolso e começou a desenhar no chão. Uma janela aberta, sem grades, com o céu mais azul que Allegra já vira. Às vezes, disse Luna sem olhar para ela, a gente precisa abrir uma janela nova, mesmo que todo mundo mande você manter as cortinas fechadas. Allegra sentiu algo antigo e aprisionado dentro dela se partir. Uma rachadura invisível que deixou passar um sopro de vida que ela nem sabia que ainda era capaz de sentir. O que acontece quando alguém lhe mostra uma liberdade que você nunca soube que desejava? O frio da noite beijava as pedras das ruas, mas Allegra mal sentia. Seu coração batia rápido demais enquanto observava Luna, ajoelhada no chão, desenhando sem pudor. Um círculo de liberdade parecia envolver aquela garota, e Allegra, mesmo sem entender, ansiava fazer parte dele. Você desenha? Luna perguntou, levantando o olhar travesso, como quem desafia uma muralha. Não, respondeu Allegra, seca, quase automática. Não era permitido errar. Não era permitido manchar. Então é exatamente por isso que deveria tentar. Luna insistiu, estendendo o pedaço de carvão. Allegra olhou para o carvão, como se fosse um artefato perigoso. E talvez fosse. Tudo dentro dela dizia para recuar, para manter o mundo seguro e intocado, como sempre fora treinada. Mas havia algo nos olhos de Luna. Uma confiança tão simples, tão honesta, que quebrou as defesas que Allegra nem sabia que ainda carregava. Com mãos trêmulas, ela se ajoelhou ao lado de Luna e arriscou um traço. Torto, feio, imperfeito. E Luna sorriu. Não o sorriso de quem debocha, mas o sorriso raro de quem celebra a coragem silenciosa dos outros. Ali, naquela praça esquecida, entre rabiscos desajeitados e risos sufocados, Allegra Bianchi, herdeira dos Bianchi, moldada em mármore e aço, deu seu primeiro passo rumo ao desconhecido. Às vezes, o verdadeiro risco não está em errar, mas em se permitir tentar. Na manhã seguinte, as colunas sociais da cidade murmuravam. A filha dos Bianchi foi vista vagando pelas ruelas pobres, diziam os sussurros, como se Allegra tivesse cometido um crime contra sua linhagem. Na casa ancestral onde vivia, com seus corredores cheios de quadros severos e móveis pesados de história, Allegra enfrentou o olhar gelado da mãe. A reprovação não foi dita. Estava em cada centímetro daquela sala que a esmagava. Escolhas refletem caráter, Allegra. Foi tudo o que a condessa disse antes de sair, como se cada palavra fosse uma punhalada embebida em séculos de tradição. Allegra passou o dia tentando enterrar o que sentira, tentando convencer-se de que a noite anterior fora um lapso, uma fantasia de liberdade embriagada. Mas bastava fechar os olhos para ver o sorriso de Luna, ouvir sua risada ecoando entre as pedras antigas. À noite, no quarto de janelas altas, Allegra pegou seu celular. O número que Luna rabiscara em um pedaço de papel ainda estava na bolsa. Seus dedos tremiam. Se ligasse, colocaria tudo em risco. Sua posição, sua família, sua segurança. Se não ligasse, perderia algo que nem sabia que desejava até então. Uma chance de ser ela mesma. Num impulso cego, Allegra digitou a mensagem. Quer me mostrar mais janelas abertas? E então, soltou o ar preso nos pulmões, como quem salta de uma torre sem olhar para baixo. Às vezes, tudo o que separa a prisão da liberdade é uma única mensagem enviada no escuro. As primeiras respostas foram simples, quase tímidas.
Luna mandava fotos de lugares escondidos de Florença, grafites secretos, pequenas feiras artesanais em becos invisíveis no mapa. Allegra respondia com emojis, uma linguagem segura para quem ainda não sabia como se expressar. Mas os dias seguintes trouxeram mais do que sorrisos silenciosos. Trouxeram peso. Na galeria, os olhares eram diferentes agora. Os colegas da família sussurravam, e não mais por admiração. A especulação se infiltrava nos corredores como mofo. Com quem Allegra Bianchi anda se misturando? O pai, sempre frio, chamou-a para uma conversa num fim de tarde. Você é uma Bianchi, Allegra. Lembre-se disso antes de envergonhar nosso nome. Essas palavras ecoaram na mente dela como sinos fúnebres. Naquela noite, o celular vibrou sobre a cama. Era Luna. Uma nova mensagem, inocente. Hoje descobri um mirante secreto. Quer ver o pôr do sol comigo? Allegra encarou a tela por longos minutos. O desejo de dizer sim pulsava forte, mas o medo, o maldito medo, era mais alto naquele momento. Ela desligou o celular e, pela primeira vez desde que conheceu Luna, sentiu o peito doer com a ausência. Naquela noite, Allegra compreendeu. Não era a sociedade que a estava prendendo, era ela mesma. Quantas vezes construímos nossas próprias prisões, achando que estamos apenas sendo responsáveis? As nuvens pesadas sobre Florença anunciavam tempestade. Allegra caminhava sozinha pelas ruas escuras, com passos duros e mente em conflito. Cada palavra do pai, cada olhar de julgamento ainda ecoava como trovões na cabeça dela. Mas havia algo mais alto agora. Uma saudade ardendo na pele. Um arrependimento impossível de ignorar. Quase sem perceber, seus pés a levaram até a Piazza della Signoria. Ali, entre turistas apressados e artistas de rua, Allegra a viu. Luna, sentada no chão de pedras, cercada por suas pequenas telas improvisadas, vendendo arte como quem vendia pedaços da própria alma. A primeira gota de chuva caiu, pesada e fria. Luna levantou o rosto para o céu, deixando a água misturar-se às tintas nas mãos. E então, seus olhos encontraram os de Allegra. Por um segundo, a cidade sumiu. Você sumiu! A voz de Luna atravessou a chuva como uma flecha. Achei que eu tinha imaginado tudo. Allegra sentiu o nó na garganta subir, sufocando palavras que nunca aprendera a dizer. Começou, mas a voz falhou. Luna sorriu, triste. Um sorriso tão quebrado que rasgou Allegra por dentro. Ela correu até Luna, a chuva caindo como um batismo, lavando medos, lavando máscaras. Me desculpa, disse Allegra, a voz rouca de emoção. Eu estou com tanto medo. E foi ali, sob a chuva torrencial de Florença, que Allegra percebeu. O amor de verdade não é feito de promessas perfeitas. É feito de coragem para ficar, mesmo quando tudo em você pede para fugir. O que acontece quando o medo e o desejo colidem numa tempestade que nem o tempo consegue apagar? O silêncio entre Allegra e Luna parecia mais barulhento que a própria chuva. Molhadas, vulneráveis, expostas, ambas carregavam o peso das próprias defesas, desmoronando em câmera lenta. Luna baixou o olhar primeiro, como se tentasse recolher os pedaços de algo que ainda não sabia se podia ser salvo. Você não precisa me proteger de você, Allegra, disse, a voz firme, mas embargada. Eu sou boa em lidar com rejeições. Cada palavra dela caía como uma pancada no peito da herdeira. Allegra deu um passo trêmulo. O orgulho, que a vida inteira fora seu escudo, começava a rachar de dentro para fora. Não é você que eu estou tentando proteger. Allegra confessou, num sussurro quase irreconhecível. É a mim mesma. Luna ergueu o rosto. Seus olhos brilhavam, não de mágoa, mas de uma coragem crua, desarmada. Então deixa eu te ensinar a cair sem medo, disse ela. Era um convite, um desafio, um ato de fé. Allegra fechou os olhos por um instante, sentindo o mundo inteiro inclinar-se ao redor. Quando os abriu, o céu parecia menos cinza. Ela se aproximou de Luna.
tão perto que podia sentir a respiração entrecortada dela, misturando-se à sua. Me ensina, Alegra murmurou. E naquele momento, sob o céu rasgado por trovões e promessas quebradas, duas mulheres decidiram, sem palavras, que era melhor se machucar tentando viver do que se perder tentando agradar. Às vezes, a entrega é a única forma real de se proteger. Era madrugada quando Alegra e Luna invadiram o velho ateliê no subsolo da escola de arte. As paredes rachadas pareciam conter 1000 segredos, e a luz fraca das velas improvisadas dava ao espaço um ar quase sagrado. Sem dizer palavra, Luna colocou um grande pedaço de tecido cru no chão. Não era uma tela nobre, nem um material de galeria. Era o que tinham. Era o suficiente. Ambas ajoelharam-se sobre a superfície branca, e Luna estendeu pincéis manchados de cor. Sem pensar, disse ela. Apenas sente. Pela primeira vez na vida, Alegra não planejou, não buscou aprovação. Simplesmente deixou a mão seguir o que o coração gritava. Pintaram juntas, às cegas, rindo, errando, corrigindo uma a outra. As cores misturavam-se como seus medos e desejos, criando algo que nenhum crítico de arte jamais entenderia. Um quadro feito não para impressionar, mas para libertar. Quando terminaram, sentaram-se lado a lado, respirando pesado, os joelhos sujos de tinta e a alma leve como nunca. O quadro era estranho, imperfeito, vivo, assim como elas. Isso é horrível, disse Alegra, rindo entre lágrimas. E é nosso, respondeu Luna, apertando suavemente sua mão. Naquele espaço clandestino, longe dos olhos do mundo, Alegra entendeu. Algumas obras-primas não se penduram em museus. Algumas são feitas para serem sentidas, não exibidas. E se o amor mais bonito for justamente aquele que nunca poderá ser comprado ou moldurado? 2 meses depois, Florença fervilhava com uma nova exposição que tomava conta da cidade. O tema? O amor e a liberdade, obras sem assinatura. Alegra Bianchi não usava mais os vestidos frios da alta sociedade. No salão principal da exposição, ela vestia calças simples, uma blusa branca manchada de tinta e um sorriso pequeno, mas genuíno. Entre as centenas de obras, uma se destacava. Um enorme quadro abstrato, intenso e imperfeito, onde 2 silhuetas femininas corriam livres sob um céu sem fronteiras, sem moldura, sem assinatura, sem preço. As pessoas passavam e comentavam, admiradas, sem saber que era ali que Alegra e Luna haviam selado sua escolha: abandonar o mundo que queria moldá-las e criar o próprio. Não foi fácil. Alegra foi deserdada, cortada dos círculos de elite, mas encontrou trabalho como curadora independente, ajudando artistas de rua a exporem suas obras. Luna, por sua vez, abriu um pequeno ateliê no bairro onde tudo começou. Um espaço onde crianças, sonhadores e gente comum podiam criar sem medo de errar. Elas viviam em um apartamento pequeno, com paredes cobertas de rabiscos e telas inacabadas, onde o café era forte e os beijos infinitos. Nem riqueza, nem status, apenas amor, real, feito de coragem e cor. E se alguém perguntar quem eram as autoras daquele quadro rebelde na galeria, só ouvirá o eco de uma resposta suave. Não importa quem pintou, importa o que sentimos olhando para ele. E assim, Alegra e Luna seguiram, não como lendas de um conto de fadas, mas como mulheres comuns que ousaram escolher o que poucos têm coragem: a liberdade de serem, enfim, inteiras. Algumas histórias não precisam de continuação. Elas já nasceram completas. E então, era esse o final que você imaginava? Alegra e Luna escolheram o caminho mais incerto, aquele que não oferece aplausos nem garantias, mas onde o amor é verdadeiro, mesmo quando não parece suficiente. Quantas vezes você já se perguntou se realmente merece aquilo que deseja? Se está à altura do amor que sonha viver? A gente cresce achando que precisa provar o tempo todo que é digno de sentir.
Mas talvez a coragem de se mostrar imperfeito seja a única prova que o amor precisa. Se essa história mexeu com você, deixa nos comentários. Em que momento você se viu nessa trama? Você teria tido a mesma coragem? Ou teria se escondido atrás da segurança? Eu quero te ouvir. Vamos conversar. E se você não quiser perder a próxima história, que pode ser ainda mais intensa, mais real e mais sua do que imagina, já se inscreve no canal, ativa as notificações e fica com a gente. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é uma história que nos lembre que a liberdade começa no coração. Nos vemos no próximo vídeo.